meus amigos, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo dos direitos fundamentais, quase já chegando ao final, perfeito? No artigo 15º, nós temos aqui o direito à liberdade, então aqui nós temos o ECA estabelecendo que criança e adolescente têm direito de locomoção, respeito e a dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e também nas leis. Agora, com relação a esse direito de liberdade, o artigo que realmente vocês precisam saber é o artigo 16, porque ele traz para nós exatamente o que seria esse direito de liberdade da criança e do adolescente. Então, veja, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Agora, veja, pessoal, com relação a esse direito à liberdade, não sei se vocês se recordam que a gente estava aí com uma problemática até um tempo atrás, que eram os rolezinhos nos shoppings, lembra? Em que várias adolescentes, eles iam em bando, circulando nos shopping centers, isso aconteceu muito em São Paulo, e aí estava havendo uma limitação a essa circulação. Então, muitos adolescentes eles estavam sendo impedidos de circular nesses shoppings porque eles estavam em grande número de pessoas, tá? Então, o que aconteceu nesses casos? Foram ajuizadas ações, ok? Justamente para solicitar que o judiciário determinasse que os shoppings permitissem que esses adolescentes circulassem livremente nos shopping centers, com base nesse artigo 16 que nós estamos estudando, ok? Dentro ainda dessa questão do direito à liberdade, nós temos uma questão que é o toque de recolher. O que acontece? Nós temos o toque de recolher que funciona mais ou menos assim. Ele está no ECA e significa dizer, basicamente, que o magistrado, diante de algumas situações, poderá estabelecer portarias com horários em que crianças ou adolescentes deverão frequentar determinados lugares. Então, de um tempo para cá, né, o próprio poder público ele começou a questionar essas portarias que os juízes eles estavam publicando com base no artigo 149. E aí veja que o que acontecia, né, o que acontece no 149, que ainda está vigente. Aqui diz, basicamente, que o magistrado ele iria confeccionar a portaria e, mediante um alvará, falar sobre a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio, ginásio, campo desportivo, em baile ou promoção dançante, boate ou congênere, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão, participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios, certames de beleza. Para os fins desse artigo, o juiz ainda levaria em conta, para fixar essa portaria, os princípios do ECA, as peculiaridades de cada comarca, a existência de instalação adequada para receber a criança ou adolescente, a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, a natureza do espetáculo. E aí, veja, as medidas que seriam adotadas ou que são adotadas com relação a esse artigo, elas devem ser fundamentadas, ou seja, o juiz, ao estabelecer essas portarias, mediante o alvará de funcionamento, ele deve fundamentar o porquê é que ele está estabelecendo esse toque de recolher, perfeito? Veja, esse artigo 145, ele ainda é válido. Então, se porventura isso for cobrado na sua prova, você tem que ter ciência de que ele é válido. Então, seria uma alternativa verdadeira se isso cair na sua prova. Agora, na prática,
muitas pessoas estão dizendo que ele é inconstitucional. E aí, o que aconteceu? Impetraram o HC coletivo no STJ, questionando justamente essa questão aí da violação do direito de liberdade em razão do toque de recolher, e o STJ ele acolheu o pedido do HC. Então, ele disse que isso era inconstitucional, justamente porque violava vários direitos do ECA. Agora, veja, para a sua prova, o que você vai levar? Na sua prova, você vai levar que o artigo 145 existe, é válido e eficaz. Se você fizer uma prova CESP, que estiver perguntando assim, de acordo com o STJ, aí você vai colocar esse posicionamento que traz a inconstitucionalidade, tudo bem? Então, muito cuidado, que isso aqui é terreno perigoso na hora de realizar a prova, tá? Então, preste muita atenção no enunciado e no que é que a banca está exigindo de você. Tudo bem? Agora, na nossa sequência, nós temos, no artigo 17, a questão que cuida do direito ao respeito, que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Dentro dessa inviolabilidade, nós temos abrangidos identidade, imagem, autonomia, valor, ideia e crença dos espaços e dos objetos pessoais dessa criança e desse adolescente. Maravilha? Veja, com relação a essa questão da imagem, quando o poder público ou empresas de informação, né, forem tratar sobre a imagem, ou seja, matérias jornalísticas de crianças e adolescentes, o que acontece? Nós sequer podemos, quando a finalidade dessa informação é trazer algo negativo sobre essa criança ou esse adolescente, sequer nós podemos dizer quais são as iniciais. Inclusive, o STJ entende que não se deve vincular imagem de criança e adolescente em situações de tortura, ou seja, quando elas são espancadas, quando elas são maltratadas, ainda que o rosto da vítima seja aqueles quadradinhos que ficam embaçado, tá? Então, esse é o entendimento do STJ. Então, ainda que a criança ou adolescente exerçam naquela matéria jornalística ali o papel de vítima, eles também não podem ser identificados para não serem constrangidos, ok? E aí, nessa temática do direito à imagem, nós temos uma novidade legislativa muito legal, que é sobre o bullying, a lei do bullying. E aí essa lei, ela na verdade institui o Programa de Combate Nacional à Intimidação Sistemática. Então, o que a lei do bullying traz? Ela traz para nós quais são os tipos de intimidações sistemáticas que devem ser combatidas. Intimidações relacionadas à violência física ou psíquica, movimentos intencionais e repetitivos contra a criança ou adolescente, sem motivo evidente. Então, a violência, ela geralmente ocorre porque a vítima ela tem um padrão comportamental ou uma característica estética determinada. Então, às vezes, a criança ela tem uma obesidade, ou ela tira boas notas, ou ela só tira notas ruins, tá? Essa violência sistemática, ela pode ser realizada por indivíduo ou grupo, ok? E aí é realizada uma violência psíquica nessa criança ou nesse adolescente diante dessas variáveis aqui, tá? Essa ofensa vai causar dor ou angústia e vai, inclusive, demonstrar uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes. Tudo bem? Agora, o que você precisa saber sobre a lei do bullying? No Brasil, nós não temos um crime específico para o bullying. Não existe o crime de bullying, tá? Até porque o que nós temos que lembrar? Que muitas vezes o bullying ele é praticado por crianças ou adolescentes que não estão sujeitos à maioridade penal.
né? Então, na verdade, o programa ele traz as diretrizes de combate. E aí, veja, muitas vezes esse bullying ele é caracterizado por outros crimes do Código Penal. Então, exemplo, se eu xingo o tempo todo uma criança de gorda, de obesa, veja, isso é chamado crime de injúria. Então, eu estou lá, né? Serei eu que sou maior e capaz, serei regida pelo Código Penal e pratiquei um crime contra a honra no contexto do bullying. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, portanto, eu não tenho crime específico do bullying, mas dependendo da forma como esse bullying é realizado, isso vai caracterizar um crime específico. Tudo bem? Nós temos aqui a classificação dos atos de bullying que eu trouxe para vocês. São 7. Bullying verbal, insultar, xingar, bullying moral, difamação, calúnia, bullying sexual, assediar, induzir ou abusar, bullying social, ignorar, isolar a pessoa, bullying psicológico, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, o bullying físico, socar, chutar e bater, e o bullying material, subtrair, roubar, destruir os pertences da pessoa, e esse que é o que está mais na moda, bullying virtual. Depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social para essa criança e adolescente. Tudo bem? E aí, a lei do bullying, por outro lado, também traz os objetivos. Prevenir e combater a prática do bullying, capacitar professores e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção e solução do problema, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação, instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação das vítimas e dos agressores, dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, que muitas vezes não compreendem que aquela prática é um bullying, ok? Sexto, integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo. E aí, veja, promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros. Oitavo, evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização. Como assim, professora? Como eu disse, muitas vezes os agressores não sabem que aquela prática é um bullying, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o nosso público do bullying é adolescente ou criança praticando bullying contra outros adolescentes e outras crianças. Então, muitas vezes, uma capacitação, né, uma conscientização dessas pessoas é mais efetiva do que uma reprimenda. Então, essa é a finalidade trazida aqui pelo inciso 8º. E aí nós temos o inciso 9º, me perdoem. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de bullying ou constrangimento físico e psicológico cometidos por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e da comunidade escolar. Veja, gente, isso aqui sobre a lei do bullying foi algo complementar que eu trouxe para vocês dentro ali do que nós estávamos estudando, tudo bem? Essa lei do bullying, ela nem sempre é cobrada nos editais que exigem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas veja, né? Isso aqui é uma informação, é um conhecimento que vocês jamais vão perder, porque é algo extremamente importante, perfeito? E que vem justamente aqui tratar, né, do direito ao respeito, tanto da criança quanto do adolescente. Tudo bem? Já deu a nossa hora, vamos cortar aqui e depois a gente continua. Até já. Clique lá